Então, chegamos, tá? Graça e paz a todos. Nesse vídeo aqui nós vamos trazer atualizações do caso de Daniel Mastral, né, que muitos sabem aí, está correndo nas redes sociais que ele tirou a própria vida, sendo que Vic Vanilla veio nas redes sociais dizendo que não foi suicídio. Pois bem, agora o irmão de Daniel Mastral, Aécio Mastral, ele vai trazer um vídeo após o sepultamento do irmão, dizendo que ele tirou a própria... Vídeo não, ele faz umas postagens, publicações nos stories, falando sobre o ocorrido. Sendo que nesse vídeo aqui, você vai ver o último vídeo que Daniel Mastral aparece com vida. Ele sai do carro e com uma arma na mão. Isso aqui é muito forte. E você vai ver aqui o que Vila Vanilla vai dizer. Por quê? Vic Vanilla fez uns vídeos antes dizendo que ele não tinha tirado a própria vida e que poderiam falar o que fosse. Só que agora, Vic Vanilla vai dizer que teme pela própria vida e ele vai dizer que tem muita coisa por trás acontecendo aí. E ó, tem coisas que a gente nem imagina, tá? Então se inscreva no canal, deixa o seu like aí muito forte e vamos para o vídeo. Aécio Coutinho, irmão de Daniel Mastral, faz uma sequência de stories em sua rede social. Ele escreve: "É com muita tristeza que venho a informar que meu irmão Daniel Mastral veio a óbito nesta data, por ter se suicidado. Estamos super abalados com essa notícia", e acrescenta: "Meu irmão Daniel Mastral, não suportando mais a dor, tirou a própria vida ontem no início da noite, desferindo um tiro com a sua própria arma, sendo em via pública, Avenida Aquário, na Aldeia da Serra. Num cemitério, ele grava um vídeo aos prantos, se despedindo do irmão." Ô, meu irmão, meu amigo, que Deus te receba na plenitude. Fica com Deus, viu? Sabe que eu amo muito você. Você faz muita falta. Então, para você já se englobar dentro disso aí, estão dizendo, né, o próprio irmão nas redes sociais disse que foi com a própria arma de Daniel Mastral. Mas veja bem, tem muita coisa estranha acontecendo. Tem muita coisa estranha acontecendo nesse caso aqui. Cada um diz uma coisa. Tem gente que está dizendo que tinha uma perseguição muito grande e que podem ter ameaças ou indução para ele ter tirado a própria vida. Tem muita coisa. Presta atenção nesse vídeo aqui. Presta atenção. As últimas imagens de Daniel Mastral vivo, momentos antes do ocorrido, estão viralizando na internet. Ele desce de seu carro num condomínio em Barueri, armado. Vic Vanilla, que encontrou pessoalmente Daniel Mastral há 6 dias num restaurante em Alphaville e que recebeu uma mensagem dele no dia anterior ao ocorrido, como divulgamos aqui no Cristão Também Pensa, vem a público após a divulgação feita pelo irmão de Daniel Mastral e da divulgação das últimas imagens de Daniel Mastral vivo. Ele também comenta sobre as redes sociais de Daniel Mastral que saíram do ar neste domingo. O Instagram dele estava ativo até ontem, anteontem. Hoje hoje foi a matéria no Cidade Alerta, foi ao ar, o Cidade Alerta falou comigo, o pessoal lá da equipe do Bate, e as imagens de hoje mostram o Mastral saindo do carro com a arma na mão e olhando meio assim e indo. E pra onde ele vai não mostra. Fala só que ele foi encontrado o corpo dele com um ferimento na cabeça. Eu já vi tanta morte no ocultismo, no satanismo, e eles recriam a cena de um jeito inconfundível. Várias. Isso tem que ser pauta pra vocês. Eu não sei se eu vou ficar vivo. Então isso tem que ser pauta pra vocês. São feitas as coisas mais milaborantes que vocês podem imaginar.
Ó, para você ver o que Vic Vanilla fala. Ele não sabe se ele mesmo vai permanecer vivo, porque agora ele começa a dizer que ele já foi contactado até pela inteligência, tá, de outros países aí para recriar cenas ou ocultar alguns crimes muito sérios, tá? Contatado por agência de inteligência. Eu tenho como provar isso. Eu acho que eu não posso expor na internet, mas eu já fui contatado por agência de inteligência. O Mastral, ele saiu do carro nessas imagens que a televisão mostrou e foi em direção ao lugar e não mostrou mais depois, porque não tinha câmera no local. Escutaram os tiros, mas tá tudo muito mal contado, ninguém sabe direito falar nada. A televisão não fala direito as coisas, a gente não sabe direito o que aconteceu, o corpo tá lá no ML, a Dai, a mulher dele, eu já tentei entrar em contato, eu não consigo, nem pessoas próximas conseguem achar a Dai, acho que só a família dele mesmo, talvez, não sei como é que tá a criança, não sei como é que tá a Dai, não sei como é que tá o filhinho dele, que ele fez questão de mostrar pra gente na mesa do restaurante, uma criança linda, inclusive, e as últimas imagens que a gente tem dele foi ele fazendo isso. Agora, mesmo que o Daniel, guardem isso, por favor. Gente, presta atenção nisso aqui que ele vai falar. É um fato muito desconhecido por muita gente, que por várias vezes a gente comenta e as pessoas não dão o devido valor, tá? Ou a devida preocupação ao assunto. Ele vai falar sobre questões de músicas que turbam a mente, que trazem euforia e faz com que pessoas pratiquem atitudes que elas mesmas não querem, mas são impulsionadas a fazer por conta de um domínio da sua mente. Presta atenção nisso aqui. E compartilhem essa live, mesmo que o Mastral tenha tirado a própria vida. Não foi ele. Mesmo que. Porque vocês acham que o livre-arbítrio, ele é muito simples. Você escolhe e ponto. A sua mente, ela tem níveis. Níveis cada vez mais internos, sombrios e escusos de consciência. Então, existem mecanismos, o próprio Mastral falou comigo na mesa, existem mecanismos de você induzir uma pessoa a cometer um determinado crime ou ato violento, principalmente através de ondas eletromagnéticas ou através de músicas com arquétipos, com símbolos que mexem com o inconsciente. Você consegue estimular a depressão hoje através da música, só através das ondas, só através do som. O som é vibração e o som atinge você em centros dos seus centros psíquicos, né? Que podem ativar uma ressonância extremamente negativa. Existem músicas hoje com um ritmo quebrado, sincopado. Não é só o funk, não. É outros tipos de música também. Que quebra a estrutura rítmica, quebra a melodia. E você fica desorganizado mentalmente. Você entra num caos ali, numa euforia. Tanto que tem músicas que te levam pra euforia. Tem músicas que te levam mais para um ambiente mais agradável, mais harmônico. Então o Mastral estudava muito sobre a teoria das ondas sonoras. Eu não sei o que podem ter feito com o Daniel. Se foi um tipo de uma indução hipnótica, se ele se encontrou com alguém antes e fez uma indução hipnótica que fez ele entrar nesse estado. Porque eu vou deixar aqui o meu depoimento, inclusive para a polícia. Ele estava extremamente calmo. Quando eu entrei no restaurante, depois que eu recebi o abraço, depois que a gente se deu as mãos e chorou um no ombro do outro, ele estava extremamente soberano, calmo, paciente. Ele até ficou preocupado com a imagem dele. Ele queria que eu colocasse um filtro na gravação do vídeo. Super narcisista. No bom sentido, eu também sou. Mas assim, no sentido do narciso, né? De se espelhar ali nas águas e tentar ver o seu melhor. Ele era assim, todo preocupado com a estética dele. Falou, não, vou pôr um filtro aqui. Ah, tira essas pés de galinha. O cara que se preocupa com pé de galinha não vai se matar, porra. Eu nunca vi uma pessoa que vai tirar a própria vida se preocupar com pé de galinha 3, 4, 5 dias antes. Antes da morte dele, ele estava completamente bem, completamente consciente do que ele estava fazendo. Eu acredito. E se ele realmente veio a tirar a própria vida, com certeza teve chantagem aí no meio. Não tô dando nomes, mas pode ser dos processos que ele vinha enfrentando. Teve chantagem. Então pode ser algo do tipo, se você acabar com a tua vida, a gente dá sossego pra tua família, a gente ajuda a tua família. Pode ser. N motivos que tenham pressionado ele psicologicamente a tomar esse ato. Porque há uma semana atrás, menos, há 6 dias, ele não estava nem pensando nisso. Eu ainda perguntei pra ele. Ele pensava em um dia tomar uma atitude assim e ele falou, jamais. Tenho filho pra criar. Foi o que ele me falou. Não encontro uma lógica nisso tudo. Se não deram cabo nele, como eu acho que fizeram, se ele realmente veio a tirar a própria vida, ou foi uma indução hipnótica, ou foi um acesso psíquico que dá pra ser feito. Tem alguns núcleos satânicos que conseguem invadir o teu mental
e conseguem invadir o teu espiritual. E às vezes, por algum motivo, às vezes o astral não estava bem aquele dia. Foi um acesso psíquico, ou foi uma indução hipnótica, ou foi uma coerção mesmo. Chegar alguém e falar assim, ó, se você não fizer contra você, nós vamos fazer contra a tua família. Eu acredito nessas 3 possibilidades. Agora, dele não partiu isso. Não partiu mesmo. Porque o irmão dele postou o enterro? Eu não tô sabendo, gente. Eles podem ter enterrado rápido. Até agora há pouco o corpo tava no ML. Dali foi pro enterro. Não querem mostrar muita coisa. É um direito da família. A gente tem que respeitar, né? Família essa que não sei como que se dava com o astral. Mas é direito deles, né? De não chamarem ninguém pro enterro. Acho que nem a Simone foi pro enterro. Se já postaram o enterro, a Simone que fez o casamento dele não foi chamada pro enterro. É um direito da família, entendeu? Por que você acha que as redes dele estão desativadas? Eu não sei quem desativou. Eu não creio que tenha sido a Dai. Eu não creio que tenha sido ele que tenha apagado. Ele se orgulhava muito de tudo que ele... É porque assim, depois do falecimento do cara, apagarem as redes sociais, estão querendo apagar a história que o cara deixou. Os vídeos que ele tem, as polêmicas que ele se envolveu, os assuntos que ele trouxe à tona. Então, realmente, o Vic Vanilla está falando praticamente sobre uma queima de arquivo aqui, e é algo muito sério, tá? Muito sério. deixou registrado, entende? Ele fez os vídeos comigo, ele postou os vídeos super alegre, cantando no carro porque tinha me visto. Então eu não sei por que estão desativados, eu não sei disso, eu não sei. E aí a gente conversou durante horas, foi mais de 3 horas a gente conversando. Ele me expôs os nomes das seitas que ainda perseguiam ele. Ele me expôs problemas da família, ele tá enfrentando ainda. Ele foi acusado de muita coisa pela própria família. Falou muito bem do irmão, mas o irmão não conhece esse caminho de satanismo, de ocultismo. O irmão do Mastral, se eu não me engano, é policial. Falou muito bem do irmão, mas falou muito mal de outras pessoas da família, que não me convém aqui ficar apontando agora os nomes. E ele falou que o pastor Caio Fábio, eu quero deixar isso registrado nessa live. O pastor Caio Fábio atacou ele de diversas formas. No momento que mais tinha que acolher o Mastral, falando do filho dele, cuidando do filho dele, incentivando, porque o Caio Fábio também perdeu um filho. Na hora que ele mais tinha que ajudar o Mastral, ele falou coisas horríveis. E olha, que o Vic Vanilla tá falando agora de Caio Fábio, sendo que tem vídeos aí onde o Vic Vanilla mesmo fala muito bem do Caio Fábio. E diz que o Caio Fábio é um dos verdadeiros pastores que... Olha só, isso é muito forte. O próprio Mastral tinha programado. Eu tenho a Raquel de testemunha e isso foi o que o Mastral me falou. Não tô dizendo que eu acredito ou não, eu tô dizendo que o Mastral me falou. Caio Fábio foi muito leviano, acusou o Mastral de ter provocado a morte do próprio filho. Falou coisas horríveis no momento de dor do Mastral. O Mastral teve uma depressão em decorrência disso. Com o tempo ele conseguiu aprender a lidar com a morte do filho dele, né? O filho dele tava uma noite dormindo na casa deles e depois ele simplesmente sumiu e foi parar na estação de trem. E aí ele acabou se jogando na frente do trem. E eu não vou entrar muito nisso, é um processo doloroso. O Mastral falou tudo nos pormenores do que aconteceu. O Mastral vinha sendo ameaçado pelos mesmos satanistas, né, de boteco, que ameaçam a mim. Então isso não preocupava o Mastral, né? Mas o Mastral sofria ameaças por pessoas ligadas à política e também ameaças de uma pessoa que perseguiu muito ele. O que eu vou revelar agora aqui também vai ficar registrado, inclusive, para investigação da polícia. O Mastral já tinha feito boletim de ocorrência contra esse cara, já entrou com processo, aí o cara lá perdia desculpa pro Mastral. Foi umas 2 vezes assim. Até que uma vez o Mastral deixou correr o processo, é um advogado que era muito fã do Mastral, fanático pelos livros do Mastral, e começou a querer viver a vida do Mastral, e que começou a... Sabe quando dá aquela loucura no fã? Querer ser o ídolo, querer estar ali perto, e o Mastral falou, vai com calma, não te conheço direito. E o cara não aceitou bem e começou a perseguir o Mastral. Então ele queria participar dos encontros, ele queria adaptar nos livros, ele queria, enfim. O Mastral deu um chega pra lá e esse cara conseguiu perseguir de outras formas, mandando e-mail, ameaçando. Teve uma vez que ele mandou uma outra pessoa ameaçar de sequestrar o filho dele, e aí essa outra pessoa chegou na delegacia. O irmão do Mastral sabe desse episódio. Ele é um pastor de uma igreja, e desse cara que perseguiu o Mastral não é o Caio Fábio. Ele diz advogado, creio que seja advogado, e ele gosta de estar sempre na mídia. Então aqui já fica o alerta e o despertamento, tá? E aqui eu te digo, vira essa chave na sua vida e Deus te abençoe.